agora são 7h05. Hoje, dia 3 de julho, é celebrado o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. A data, gente, é marcada pela promulgação da Lei Afonso Arinos, de 1951, a primeira no Brasil a criminalizar a discriminação por raça ou cor, tornando-se um marco na luta antirracista e na promoção da igualdade racial. Para falar sobre esse tema tão importante, recebemos agora aqui no estúdio ao vivaço o advogado Ravi Castro, especialista em Direito Público e membro da Comissão de Combate ao Racismo da OAB Paraíba. Muito bom dia, Ravi, seja bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado aí por me receberem aí no dia de hoje. Agradeço imensamente pelo convite. Doutor Ravi, a gente percebe que essa lei, né, essa data de hoje é em alusão a essa lei que vem de 1951. De 51 para 2025, doutor. Uma lei que pode punir, que deve punir. Não deu tempo o brasileiro se conscientizar. Tá entendendo a essência? De 51 para cá, não deu tempo o brasileiro se conscientizar que pode ser penalizado, mas que humanamente é errado discriminar. De 51 para cá, doutor. Veja, Gerli, a gente tá falando também, a gente tem que lembrar que o Brasil é um país que durante quase 4 séculos, né, a gente teve basicamente uma economia fundada no sistema escravagista. Então, assim, é uma história que a gente não pode negar, entendeu? Então, durante todo esse período você vai ter aí uma subjugação, né, de pessoas negras, de pessoas indígenas, e tudo isso vai contribuir de uma certa forma para a criação de uma estrutura social que permite que isso continue, entendeu? Não se trata só de você fazer uma lei, de você fazer uma política pública. É algo que está muito entranhado na nossa sociedade, sabe? E faz pouco tempo dessa vergonha, né? Que a gente passava essa vergonha. Você vê, foram quase 4 séculos sobre um sistema escravagista, né? E a gente tem... não tem nem 2 séculos ainda sem isso, entendeu? Então é um pouco complicado de desconstruir isso. Hoje essa lei faz, né, 74 anos. E de lá pra cá, o que é que a gente pode dizer assim de conquistas, né? O que mudou, o que é que vem mudando? A gente tem o que celebrar? Sim. Acredito que a gente tenha o que celebrar. Veja, na época da lei, a gente precisa também lembrar o que estava acontecendo, né? Teve a promulgação da Lei Áurea e a gente sabe que não houve ali por parte do Império um plano para acolher aquela massa de pessoas que agora não tinha mais para onde ir. Verdade. Entendeu? Então, muitas dessas pessoas acabaram indo para os centros urbanos. Isso gerou assim, um aumento na densidade demográfica das cidades, principalmente das capitais, né? E aí você tem início a criação de favelas, você tem início a um processo de marginalização dessas pessoas. Então, assim, a época que a Lei Afonso Arinos ela é promulgada, a gente vai ter aí os reflexos dessa marginalização, dessa crescente, né, dessas pessoas nessas cidades. Então, assim, a Lei Afonso Arinos ela é de fato um marco na produção legislativa, como você bem apontou. Ela é a primeira lei do país assim, a combater a discriminação racial. E eu acho que vale até a pena apontar aqui que ela só existiu por causa de um fato que aconteceu com uma bailarina norte-americana que veio para cá, né? Ela tentou se hospedar em um hotel aqui e ela foi barrada por conta da cor dela, por ela ser negra, entendeu? E aí isso tomou conta dos jornais à época. Teve uma pressão social. Então foi preciso vir alguém de fora pra ser poder discriminado daqui para o Brasil poder acordar Tá para vendo como é o brasileiro? vergonha, viu, minha Toda gente? essa história que a gente tem, com tudo isso, ainda precisou vir alguém de fora para acontecer isso. Então, tanto que assim, se você for pegar a lei para dar uma lida, o que ela vai criminalizar, na verdade ela vai fazer como contravenção penal, que é tipo um crime pequeno. Vai ser você recusar vender, recusar algum tipo de serviço.
entendeu? Recusar uma hospedagem em razão da cor, da etnia. Então, ela vem ali mais para, como é que eu posso dizer, para tutelar o bom funcionamento das relações econômicas do que para proteger a honra daquela pessoa, né, que está sendo ali atacada. Agora, Ravi, a gente já é tão calejado da vida, tão calejado desde que a gente nasce, né? E o preconceito já vem desde tão pequeno, né? De pais, de avós, né? Dessa cultura do racismo que, pelo amor de Deus, se não fossem necessárias essas leis, elas justamente não seriam necessárias porque a gente já teria, né? O que seria necessário para ter a igualdade para todos. Por isso que ela é tão necessária. E toda vez que eu me deparo com uma situação relacionada ou a racismo ou a injúria racial, quando eu estou fazendo cobertura no programa O Povo na TV, a gente sempre fica com aquelas dúvidas, né? O que é que caracteriza uma coisa e outra, né? Qual a diferença, juridicamente falando, entre racismo e injúria racial? Veja, inclusive, esse é um tema interessante porque O que é que pune mais, doutor, desses dois aí? Recentemente, nós tivemos a edição de uma lei, agora me faltou o número específico, mas que ela vai equiparar o crime de injúria racial ao crime de racismo. Exatamente, porque assim, às vezes o que acontecia era que o crime de injúria racial chega ao judiciário como uma injúria racial, entendeu? E aí você enfim, tem diversos exemplos, só que no entendimento do juiz, às vezes na decisão final, ele não é injúria racial, era só uma injúria. Entendeu? E aí vai descaracterizando isso. Ali aconteceu independente da cor da pele. Tanto que recentemente... Porque aquele juiz é branco, né? E até recentemente teve o protocolo do CNJ, né, que fala justamente sobre isso. Sobre como devemos pautar esses julgamentos envolvendo questões raciais. Entendeu? Aí o que é que diferencia? Veja... Atualmente ainda não está em vigor essa lei, tá? Não, tá. Já tá? Já. Que as duas se equiparam? Sim. Ah. Veja, a injúria racial seria aquela ofensa em decorrência da cor, da raça, da etnia, da procedência, entendeu? O crime de racismo, ele pode ser visto, mas isso também vai depender de vários fatores, mas ele vai ser visto ali mais como você obstar o acesso a um cargo em razão da cor, você obstar o acesso a um espaço em razão da cor, entendeu? São atitudes... Pode até nem ser tão claro aquilo ali, mas fica subtendido, né? Também. A lei é essa daqui, a lei 14.532/2023. Exatamente. Do ano de 2023, equipara crime de injúria racial ao crime de racismo, tornando ambos, né? Ou seja, não é recente demais, né? 2023 recente, agora. recente. Ou seja, o pau tem que comer aí, né? Para, infelizmente, uma das vergonhas que eu tenho do Brasil foi o último país a banir a escravatura. O último país, né? E é uma vergonha, né? E só fez por pressão de fora, né? Como a casa dessa dançarina, bailarina que teve aqui, só veio por pressão de fora. Sim. Nosso dever de casa nunca foi feito aqui. Sempre vem as imposições, as orientações de fora. Sim. E o mundo lá fora, comparado ao Brasil, as leis brasileiras hoje, as leis internacionais no combate ao racismo. A gente está pelo menos equiparado com as leis lá de fora? Ou lá fora pune mais ou aqui pune menos? Como é que seria? Veja, assim, acredito que a gente tem um bom histórico em relação a leis, a uma produção legislativa, entendeu? Só que acho que isso acaba sendo um problema no mundo inteiro, entendeu? A gente tem, por exemplo, casos que acontecem sempre lá nos Estados Unidos, lá acaba geralmente passando impune, né? Teve o caso lá do George Floyd, que teve, enfim, muita repercussão, entendeu? Gerou muita revolta. Eu acredito que por isso houve uma pressão maior. Mas se não tivesse tido tanta repercussão, se fosse algo mais na surdina, assim, teria passado batido. Acho que isso acontece E no principalmente mundo com o inteiro, presidente que está agora também, né? Que não levanta qualquer bandeira em relação a isso. Exatamente. Ravi, você é representante, né? Integrante da Comissão de Combate ao Racismo Sim, da OAB-PB. Diante disso, eu acredito que você tenha pra gente dados, relatos, situações, né? Que a OAB
esteja aí ou em investigação, ou em apuração, ou acompanhando. Essas denúncias vêm acontecendo de forma mais recorrente. Quem é que sofre mais? É o homem, é a mulher? Tem uma faixa etária específica? Os idosos negros acabam sofrendo um pouco mais, às vezes por conta já do passado, né, que já sofreram bastante, enfim, acabam não reconhecendo alguma situação, algum direito. Fala um pouquinho sobre esse trabalho dessa comissão tão importante. Esse é um ponto muito importante, porque assim, a gente tem que lembrar que a OAB é um conselho profissional dos advogados. Então, assim, a Comissão de Combate ao Racismo da OAB é um braço institucional desse conselho, né? Então, assim, a gente não pode confundir o papel do conselho ou o papel da OAB com a atuação individual de um advogado no atendimento de algum cliente que foi vítima. A gente não pode confundir o papel da OAB com a atuação do Ministério Público, que é o responsável pelo oferecimento de denúncias nesses casos, entendeu? Então, assim, a OAB ela tem iniciativas, principalmente, assim, a Comissão de Combate ao Racismo, ela tem atuações voltadas principalmente para a classe dos advogados através de lives, de palestras. No dia 13, no dia 13 de maio aí tivemos a segunda Assembleia da Advocacia Negra, que foi focada na questão dos direitos e garantias trabalhistas da população negra. E também, salvo engano, a OAB ela atua em conjunto com acho que é o Grupo Racial João Balu, aqui do estado da Paraíba, que presta esse apoio a vítimas de racismo. Importante demais, viu? Ó, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor aqui, porque eu outro dia, eu tomei ciência de uma situação, até de uma pessoa próxima. Nas escolas, você tá falando de orientação, tal, vamos pra escola. Paulo, preste atenção. Quando essas injúrias acontecem na escola com as crianças, até que ponto isso aí se torna bullying, tendo em vista, porque eu escutei de uma criança que uma coleguinha, né, fez um bullying por conta da cor da pele e, pasme, essa criança que promoveu esse bullying, vou considerar um bullying, essa brincadeira de mau gosto, mesmo sendo de criança, escutou em casa, escutou dos pais. E o pai, ele solta em casa, a criança devolve na escola. Até que ponto a gente está pronto para esse processo, tendo em vista que uma criança promoveu um bullying na escola porque escutou em casa? Não é triste ver isso? É triste. Não é triste? É triste. Passou por uma pessoa muito próxima minha, muito mesmo. Porque em off eu vou contar para o senhor. Sim. Veja, Erli, isso resvala um pouco na questão do racismo estrutural, né? Porque é algo que não está só no âmbito político, não está só no âmbito econômico, ele também está no âmbito familiar, no âmbito das relações sociais. É algo que está tão entranhado que às vezes a gente acaba naturalizando isso, entendeu? Então, assim, de fato, é bullying, é aí um caso de racismo, né? Merece uma atenção. O ideal seria aí ter alguma conversa em conjunto com a direção da escola, com os pais dessa criança, né? Para que eles possam aí orientar da melhor forma como é que eles podem, enfim, melhorar isso, evitar esse tipo de comportamento, entendeu? Porque isso machuca, isso fere a outra pessoa, para além de também ser crime, né? Eita, Paulo Sorrentino, 7h19! Tem uma temática aqui pra gente trazer pra realidade, que alguns casos, como a gente vem observando, muita gente se aproveita de perfis falsos, ou por estar atrás de telas, ou alguma coisa do tipo, pra soltar, né, e agredir pessoas. Isso inclui o racismo. Sim. Também através das redes sociais. Esses casos são tratados da mesma forma como uma situação presencial, ou existe uma diferença? Não, veja, racismo é racismo. Não importa o ambiente onde aconteceu, como aconteceu, racismo é racismo. Se levado às autoridades, ele vai ser tratado, enfim, da mesma. Obviamente que existe um impacto ali de você estar olho a olho com uma pessoa e, né, você receber uma ofensa, receber ali, né, um tratamento diferente, um xingamento, alguma coisa assim, entendeu? Só que aí acaba sendo a mesma coisa. De certa forma, né, o olhar nesse Big Brother que a gente vive, câmeras por todo lado, vem contribuindo ou para inibir quem tinha
na prática do racismo ou para ajudar na comprovação de que houve de fato, porque tem que provar, né? Eu sei Sim. que a palavra vale, tudo bem, mas quando se tem ali a imagem, contrafaçam argumentos, né? Quando você vê ali, e uma situação que a gente observa muito que contribuiu foi numa partida de futebol, né? Claramente você vê a leitura labial aí de uma pessoa quando faz um xingamento, quando pratica uma agressão verbal. Vem contribuindo a tecnologia para esse combate na sua visão, Ravi? Com toda certeza. E, inclusive, aqui, um dos avanços legislativos que a gente teve foi a Lei Vini Júnior, né? Que ela estabeleceu ali um protocolo para casos de racismo em partidas de futebol, né? Então, assim, uma lei extremamente importante, que inclusive no Mundial de Clubes aí ela já foi usada, né? Um árbitro brasileiro. Exatamente. O único árbitro a chamar esse protocolo foi um árbitro brasileiro em uma partida, esqueci qual foi a partida. Eu acho que foi Real Madrid e Pachuca, foi alguma coisa assim, E foi o único a acionar esse protocolo lá. E Poli traz um tema aqui, porque assim... porque agora as câmeras pegam... Não, as faces estão sendo reveladas, ou seja, as máscaras estão caindo. Aquele que ia pro estádio para fazer aquele xingamento, hoje está sendo identificado. Exatamente. E esse que faz esse xingamento de hoje, voltando para a família, era aquele que escutava do pai, que está levando hoje pro estádio e está ensinando o filho. E aí você vê como isso vem se perpetuando, né? Como isso realmente está entranhado na estrutura social, entendeu? É algo que é um infeliz legado que a gente tem e que a gente não pode fechar os olhos para isso. A gente tem que encarar, tem que estudar, tem que entender, saber o que é, como ele se manifesta, como ele afeta pessoas. Eu acho que nesse caso o estudo é uma das principais armas que a gente tem para pelo menos começar a combater isso. Bora falar de punição? O que uma pessoa racista atualmente, de acordo com as leis brasileiras, está sujeita na prática? Bora saber se de fato a gente tem justiça nesse país, no que diz respeito a esse crime? A Constituição de 1988, ela trouxe o racismo, e isso pela primeira vez, ela estabeleceu que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Então, assim, ele não cabe fiança e também é um crime que não vai prescrever. Então, geralmente, na justiça, a gente tem aquele prazo que a pessoa pode ser processada, às vezes quando passa e tal. Então, não é o caso do racismo. Isso é um avanço importantíssimo. Prende. O que eu vejo muito, principalmente de artista, pouco, mas pagamento de indenização, né? Pouco, mais... Pouco já, ainda é pouco. Não, já veja, é uma punição. Se tiver pagando pagamento, eu sei, mas só o dinheiro não, né? O pagamento. A gente às vezes quer o quê? O reconhecimento, errei, não sei o quê, dar cara a tapa, aquela coisa toda, entendeu? O pagamento paga e continua fazendo. Indenização, ele decorre de um processo na seara civil, né? Na seara criminal, realmente aí pode acontecer casos de prisão, enfim. O que a gente, como cidadão, tá ouvindo a gente pode fazer dia a dia para a gente tentar amenizar essas sequelas, né? Estancar esse ferimento que vem histórico. O que a gente pode fazer todos os dias aqui? Eli, veja, como falei antes, eu acredito que o estudo é o primeiro passo. Entender o que é o racismo, como ele acontece, por que ele acontece. Eu acho que isso é muito importante assim, para a gente, primeiro, analisar nossa própria conduta, né? A gente rever as nossas ações, rever as nossas posturas frente a essas atitudes, entendeu? E, sobretudo, também adotar uma postura ativa, né? A gente não se calar frente a atitudes discriminatórias, combater o racismo é não rir de uma piada racista, entendeu? Realmente combater, ter uma postura ativa. Se incomodar uma piada racista. Isso é uma ferida social. Se incomodar. Entendeu? É um problema que não é individual, é um problema que é de todo mundo. Eu queria uma mensagem final, Erli, do povo, porque é um momento de reflexão. A gente que, graças a Deus, né, tem o conhecimento diário, e eu acho que o racismo tem muito da ignorância de muita gente, sabe? A gente acha que pode ser um tema batido, mas não é. Apesar da gente ter uma lei de 1951, não é nunca e nunca será batido, porque todo dia tem um homem, tem uma mulher
pretos que estão passando por uma situação de constrangimento, de agressão, uma situação vexatória Sim. que ninguém merece, que ninguém deve passar. Então eu queria que você deixasse a sua mensagem final, Rabi, sobre esse tema. Veja, Poliana, minha mensagem final eu acredito que o conhecimento é uma das maiores armas que a gente tem hoje em dia para combater a ignorância. Porque eu acredito que o conhecimento ele liberta a gente. O conhecimento ele nos dá autonomia, ele nos ensina sobre o mundo, ele nos dá autonomia de escolher o que a gente quer ser e o que a gente quer fazer. Então, assim, quando a gente fala em combater o racismo, eu acho que é a parte disso, com informação, com escuta, com empatia, e, sobretudo, como eu falei antes, com a postura ativa. É aquilo. Não basta você não ser racista, é preciso que você seja antirracista, entendeu? E que esse 3 de julho a gente possa realmente entender, né, o que ficou para trás, o que a gente ainda precisa mudar e o futuro que a gente quer construir, né? Perfeito! Nossa entrevista com Rabi Castro, advogado integrante da Comissão de Combate ao Racismo da OAB-PB. Gostei demais do que ele disse aqui, dentre tantas coisas, que não basta só ser antirracista. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. É preciso ser antirracista. Não basta só ser não ser racista, é preciso ser antirracista, ou seja, levantar a bandeira. Exatamente. Não se calar, combater. Exatamente. Perfeito. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Volte pra cá sempre, tá? Eu que agradeço. Com essa Muito bandeira, obrigado. defenda, vamos defender o que tem que ser defendido. Conta com a gente. Pode deixar. Precisando, ó, dá uma ligada.